Boa noite, pessoal, alunos do oitavo ano. Aula passada a gente viu sobre o iluminismo, não foi? A gente viu que o iluminismo, também conhecido como século das luzes, ou simplesmente ilustração, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias da Europa durante o século XVIII, né? O século chamado século da filosofia. Foi um movimento cultural, né, que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França, e iniciou-se, ele dá sinais no século XVI, XVII, mas ele se destaca principalmente no século XVIII. O século XVIII é o que ficou marcado como século do iluminismo, século das luzes, né? O século da ilustração, o século dos filósofos, não é? Porque nessa época o desenvolvimento intelectual que vinha acontecendo desde o Renascimento deu origem a ideias de liberdade política e econômica defendidas pela burguesia. Bom, o Renascimento, para quem não sabe, só lembrando aí rapidamente, ele começa a surgir lá no século XIV, né? O que é o Renascimento? O Renascimento é um movimento cultural onde o povo, a gente está falando de Idade Moderna, ou seja, se estamos na Idade Moderna, a gente tinha acabado de sair da Idade Média, que a Idade Média vai do século V ao XV, não é isso? Então foram 1000 anos de Idade Média. Se foram 10 séculos, cada século tem 100 anos, não é isso? Se são 10, então dá 1000 anos. Foi chamado 1000 anos de trevas, né? Então a Idade Média foi 1000 anos de trevas, de mal assombro, de terror, né? A Igreja Católica muito forte, muito inquisitiva, com seus dogmas, com suas verdades incontestáveis. Enfim, a partir de 1500, quando há a chamada Idade Moderna, o pessoal desse tempo, mas ainda no século XIV, com o Renascimento, eles querem revisitar os clássicos, ou seja, eles querem pular a Idade Média todinha, ou seja, eles querem voltar mais de 1000 anos atrás e irem lá para os clássicos. Eles querem voltar lá para a Idade Antiga para estudar as grandes civilizações, que foram Roma Antiga, Egito Antigo, Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque, e a Grécia Antiga. Então, o pessoal da Idade Moderna, né, os artistas, os filósofos, os cientistas, os médicos, os engenheiros, os matemáticos, eles fazem uma revisitação à chamada Idade Antiga, ou seja, para estudarem os clássicos. E eles começam a desenvolver todo tipo de situação que você pensar. Por exemplo, a gente pega a pintura, se você pegar uma pintura do século XII e uma pintura do século XIV, ou seja, com apenas 200 anos, 200, 300 anos de diferença, você vê uma diferença muito grande entre uma figura e outra. Mesmo que a pintura seja a mesma. Por exemplo, o quadro de Jesus Cristo. Você pega pinturas do século XII, pintando lá a Santa Ceia, que você só vê em 2 dimensões. Já a partir do século XIV, XV, você pega a mesma pintura, ou seja, da Santa Ceia, que retrata a Santa Ceia, e você já vê um avanço no desenvolvimento da perspectiva. Ou seja, você percebe que a pintura tem 3 dimensões. Ou melhor, ela passa uma profundidade. Ou seja, você consegue enxergar a dimensão como se fosse real, não é? Ou mais próxima da realidade. Bom, hoje a gente vai ver alguns pensadores, alguns filósofos do iluminismo, não é? Bom, a gente vai ver aqui um por um rapidamente, porque no livro de vocês vão encontrar os filósofos iluministas a partir da página 36, ok? Bom, a gente tem o Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778. Daqui a pouco eu vou falar sobre Rousseau, né? Pelo menos uma obra de cada, porque é importante que a gente saiba, né? Depois vou falar sobre Voltaire, de 1694 a 1778. A gente vai falar de Montesquieu,
ou Montesquieu, o Barão de Montesquieu, né, de 1689, falecido em 1755. Depois a gente vai falar do filósofo inglês John Locke, nascido em 1632, falecido em 1704. Depois a gente pode falar de Diderot, nascido em 1713, morto em 1784. A gente pode falar de Jean Leron Aldebret, ou simplesmente Debré, 1717, falecido em 1783. René Descartes, esse não tem como deixar de falar dele. René Descartes é o inventor do método científico, né? Que inclusive a gente vai estudar o método científico na página 35, você vai ver, eu vou falar muito de René Descartes, que é o precursor da ciência moderna, da ciência que a gente tem hoje em dia. A gente vai falar de Immanuel Kant, filósofo muito importante alemão, da parte do direito, da parte da filosofia, né? E por aí vai. Bom, vamos começar com Jean-Jacques Rousseau. O que foi que Rousseau fez? Jean-Jacques Rousseau, também conhecido como J.J. Rousseau, ou simplesmente Rousseau, ele foi um importante filósofo, teórico e político, e escritor e compositor autodidata genebrino, ou seja, ele nasceu lá em Genebra. É considerado um dos principais filósofos do iluminismo e precursor do romantismo. Então, se a gente vai falar de Rousseau, a gente tem que saber pelo menos assim, qual foi a sua principal obra, né? Ou quais são suas principais ideias. O que é que a gente tem para falar de Rousseau? Bom, Rousseau, a sua filosofia política influenciou muito o iluminismo por toda a Europa, assim como também aspectos da Revolução Francesa. Mais tarde a gente vai entender por que os franceses gostou muito de Jean-Jacques Rousseau. E o desenvolvimento moderno da economia, da política e do pensamento educacional. Para ele, as instituições educativas tradicionais, ou seja, que existiam na época, corrompem o homem e tiram-lhe a liberdade. Para a criação de um novo homem, isso segundo Rousseau, e de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza, desenvolvendo progressivamente seus sentidos, a razão, com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. Bom, se a gente for falar da biografia dele, a gente vai ver aqui o seguinte, que Jean-Jacques Rousseau, ele não conheceu a mãe dele, né? Porque ela morreu de infecção puerperal, ou seja, logo após o parto, 9 dias depois do parto. Esse acontecimento seria por ele descrito como a primeira das minhas desaventuras, ou seja, percebe-se que ele ficou bastante sentido com a morte da mãe, né? Ele foi criado pelo pai, Isaac Rousseau, que era um relojoeiro calvinista, ou seja, protestante. E na adolescência ele foi estudar numa rígida escola religiosa, sendo um aluno do pastor, de um pastor que gostava de passear pelos campos, certo? Rousseau, ele ficou famoso na elite parisiense. E por quê? Porque ele fez um discurso sobre as ciências e as artes. E em 1750 ele ganhou um prêmio, ele foi premiado, certo? Ele havia inovado muitas coisas. Ele inovou tanto no campo da música, que lhe rendeu até um convite por Diderot para que ele escrevesse sobre isso, na famosa enciclopédia, que a gente vai estudar a enciclopédia. O que foi a enciclopédia, né? Na página 37 do livro de vocês tem dizendo o que foi. Foi um apanhado de conhecimentos de diversos filósofos que foram reunidos em uma única obra. Basicamente foi isso. Mas uma obra de Rousseau que teve sucesso foi intitulada como O Adivinho da Vila, que aos 37 anos, o Rousseau aos 37 anos, participando de um concurso na Academia de Dijon, cujo tema era o restabelecimento das ciências e das artes
terá favorecido o aprimoramento dos costumes? Né? Esse era o tema, era uma pergunta. Então, ele fez esse discurso sobre as ciências e as artes e ele ganhou, né, esse prêmio em 1750. Então, ele ganhou esse concurso na academia. Bom, após isso ele ficou famoso na elite parisiense e foi convidado para participar de discussões e jantares e expor suas ideias. Ao contrário, não é, ao contrário de seu grande rival Voltaire, que também não era nobre, né? Aquele ambiente não o agradava. Filósofos normalmente são excêntricos, né? Com Rousseau não era diferente. Rousseau ele teve 5 filhos com a sua amante de Paris, porém acaba por colocá-los todos em um orfanato. Uma ironia, né? Já que anos depois escreve o livro Emílio, ou da educação, que ensina sobre como deve se educar as crianças. Então, como é que um pai que pega 5 filhos que teve com a amante, bota no orfanato e escreve um livro para educar crianças? Meio contraditório, né? Pois bem, esses são os filósofos que temos no mundo. Bom, o que escreve com a peça Mestra de Emílio é a profissão da fé do vigário Saboiano. Acarreta-lhe a perseguições e retaliações, tanto em Paris como em Genebra. Chega a ter obras queimadas. Rousseau rejeita a religião revelada e é fortemente censurado. Era adepto a uma religião natural, em que o ser humano poderia encontrar Deus em seu próprio coração. Ou seja, possivelmente foi um naturalista, né? Entretanto, no seu romance A Nova Heloísa, mostra-se como defensor da moral e da justiça divina. Apesar de tudo, o filósofo era um espiritualista e terá por isso, entre outras coisas, como principal inimigo Voltaire, outro grande iluminista. Então você vê que Rousseau era um pouco contraditório, né? Ora ele criticava a fé revelada, ora ele escrevia livros onde justificava tanto a moral quanto a justiça divina. Então vê que é um homem comum como qualquer outro, contraditório, e às vezes contraditório em termos, não é isso? Bom, para finalizar aqui um pouco sobre Rousseau, para a gente não se estender muito, mesmo porque a aula já está chegando ao fim, é importante a gente destacar o seguinte, que no ano de 1762, Rousseau começou a ser perseguido na França, pois suas obras foram consideradas uma afronta aos costumes morais e religiosos. Aí ele teve que se refugiar na cidade da Suíça, em uma cidade suíça. Em 1765 foi morar na Inglaterra, ao convite do filósofo David Hume. De volta à França, em 1767, casou-se. Depois de toda uma produção intelectual, suas fugas e as perseguições de uma vida de aventuras e de errância, Rousseau passa a levar uma vida retirada e solitária, por opção. Ele foge das pessoas e vive em certa insantropia. É uma palavra aí para vocês pesquisarem. Bom, nessa época, dedicava-se à natureza, que sempre foi uma de suas paixões. Seu grande interesse por botânica o leva a escolher espécies e montar um herbário. E seus relatos desta época estão nos livros Devaneios de Caminhante Solitário. Falece aos 66 anos, em 2 de julho de 1778, no castelo de Hemenoville, onde estava hospedado. Bom, esse é o resumo que temos. Eu pensei que ia dar para a gente ver aqui outros filósofos iluministas, mas pelo adiantar aqui da hora, não vai dar. Mas pelo menos hoje a gente viu Jean-Jacques Rousseau. Depois, na próxima aula, vamos ver se a gente estuda Voltaire, Montesquieu, John Locke e por aí vai. Mas caso a gente não o faça, vocês vão encontrar os filósofos iluministas na página 36. E é importante que vocês leiam e que vocês aprendam um pouco sobre todos esses filósofos. Jean-Jacques Rousseau, que a gente viu hoje, Voltaire, Barão de Montesquieu, John Locke,
Diderot, René Descartes e Emmanuel Kant. Para ter uma noção. Vou postar algumas aulas sobre os filósofos iluministas lá no grupo. Vocês assistam e vou passar um exercício. Então, bom dia a vocês e até a próxima aula. Abraço.